como estimar o valor de algum ativo, começando pelo Banco do Brasil, e aí notando que cada ativo vai ter um jeito específico. E existem diversos métodos de fazer o valuation, ou diversos métodos de nós determinarmos qual o valor que um ativo tem. Existem dois grandes, tá? Vou falar um pouquinho sobre valuation antes da gente entrar, mas eu vou comentar um pouquinho sobre, tá? Que eu acho que é importante para todo mundo saber quando vocês forem questionados ou quiserem comentar sobre valuation, eu acho que é interessante vocês saberem disso. E no curso do Vale Investing, temos o link aí no chat, depois dê uma olhada, eu acho que vale muito a pena, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre o curso, mas antes eu quero comentar sobre valuation e preço. Porque valuation é a ciência do valor, basicamente, tá? E existem dois grandes métodos para a gente descobrir esse valor, e eu gosto de remeter a casas, tá? Apartamentos ou casas. Imagine na casa que vocês moram ou no apartamento que vocês moram, como vocês determinariam o valor desse ativo, tá? Então, vocês têm uma casa, como é que vocês fariam para julgar qual que é o preço dessa casa? Né? Se quiserem colocar aí sugestões no chat, eu tô lendo, tá? Eu acho que um método mais simples possível, ou que a maioria das pessoas faria, é pensar da seguinte forma. Bom, tenho essa minha casa, eu quero determinar quanto que vale ela. Bom, eu vou pegar as casas aqui próximo, casas da mesma região, com o mesmo porte, com o mesmo número de quartos, com a mesma metragem, com as mesmas condições, ver por quanto que essas casas elas foram negociadas recentemente, e aí, entendendo quanto que essas casas foram negociadas recentemente, se elas são parecidas com a minha, quanto que a minha deve ser negociada recentemente. E isso se chama uma avaliação relativa. Por quê? Porque você está relativizando a sua casa em comparação com outros. Para o mercado de ações, a gente pode levar essa análise como uma análise de múltiplos, tá? Aqui na Status Invest, gosto bastante desse site, vou pegar o Banco do Brasil, tá? Para começar. Então, essa análise relativa, de eu comparar com outras casas próximas, a gente pode fazer uma média de mercado e pegar indicadores de mercado como o preço-lucro, que é um indicador de valuation, e comparar com outros bancos. Por exemplo, eu investi no exterior, comentou do Bradesco. Posso pegar o Bradesco, o YouTube, tá? Vou pegar esses dois, tá? Para começar. Então, a gente tem esses três bancos, e aí quando a gente pega o Itaú, o Itaú, ele acaba por estar mais caro do que os outros dois, e o Banco do Brasil, o mais barato entre os três, e até sobre a média do setor. Indica que o Banco do Brasil está barato, João? Não. Não necessariamente, tá? Pode indicar, mas não necessariamente. Por quê? Porque, diferente de uma casa, uma organização, uma empresa, ela não é necessariamente igual a outra. Então, em prédios, por exemplo, que foram construídos seguindo um molde da planta baixa deles, o que acontece? Existem muitos apartamentos que são semelhantes, eles são só espelhados e têm uma orientação solar diferente. Basicamente, essa é a diferença, tá? Em empresas não é assim. Então, o Banco do Brasil, ele tem algumas diferenças para o Bradesco, que tem algumas diferenças para o Itaú. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele acarreta em um risco por ser uma estatal e depender do governo, e esse governo mudar a cada 4 anos. O Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco, eles têm ROIs diferentes, eles têm métricas de rentabilidade diferentes, por conta disso, um acaba sendo mais rentável que o outro. E aí a gente tem dificuldades, talvez, em fazer essa comparação, e depende muito do setor. Tem alguns setores que são mais semelhantes, outros não tanto. Mas esse é o primeiro nível de comparação que a gente pode fazer, e é assim que a gente avaliaria uma casa numa primeira escala. Eu acho que esse é o, assim, como você avaliar a sua casa, esse é o primeiro ponto.